Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Quarta Asa é uma publicação de 2024 da Planeta Minotauro e tem tradução de Laura Poe. A protagonista dessa história é a Violet. Ela treinou a vida inteira para estudar, para se tornar uma escriba, mas ela acaba sendo forçada pela mãe, que é general do exército de Navarre, a entrar para o Instituto Militar e estudar para poder se tornar uma cavaleira de dragão como a mãe e os irmãos. A Violet é descrita como baixinha, magra e com os ossos muito fracos. Ela treinou para entrar no Instituto Militar apenas 6 meses, enquanto que os colegas dela treinaram a vida inteira. Ela é a protagonista da história, ela é descrita enquanto fraca, baixinha, que treinou para uma outra coisa que não tem esforço físico nenhum, então é lógico que ela vai chegar nesse Instituto Militar e vai se destacar magicamente e vai conseguir as coisas muito fácil, e quando ela não consegue, ela dá ali um jeitinho de trapacear. Eu já falei do estereótipo da protagonista fraca, magrinha, sem nada de especial dentro daquele contexto no qual ela precisa se encaixar e que se destaca magicamente. Agora falta entrar no estereótipo que esse livro aborda, que é o estereótipo romântico da história. Esse livro, gente, ele tenta ali, bem no comecinho dele, e pelo que eu já vi da sinopse, enfim, construir um enemy to lovers. Mas tem mais lovers do que enemy. Há anos atrás, em Navarre, aconteceu uma rebelião. E a mãe da Violet reprimiu essa rebelião e acabou matando todos os líderes dessa rebelião. E como forma de punição, e isso eu achei que não faz muito sentido, os filhos dos líderes dessa rebelião tiveram que entrar dentro desse instituto militar e treinar para ser cavaleiros de dragão. Não faz sentido nenhum, porque assim, você tá dando poder pro filho do seu inimigo. E se você matou o pai dele com requintes de crueldade, e se ele acha que o pai dele é inocente, ou se ele acha que o pai dele deveria ter tido um julgamento mais justo do que ele teve, o que você tá fazendo? Você tá dando munição pro seu inimigo te matar. E é exatamente isso que meio que acontece no começo desse livro, que a autora tenta construir. Quando a Violet chega nesse Instituto Militar, todo mundo sabe quem ela é. Todo mundo sabe que ela é uma das filhas dessa general, porque a mãe dela é realmente muito famosa e uma general importante dentro desse reino. Uma das primeiras pessoas que ela vai botar o olho é o Xaden, que é o filho do líder dessa rebelião. O pai dele morreu e ele foi, como forma de punição, teve que entrar nesse instituto militar, e ele é ali um aluno de destaque, né? Ele é inclusive um dos líderes de esquadrão dentro desse instituto militar. Ele é líder do esquadrão Quarta Asa, que dá título ao livro. E no momento em que a Violet bota o olho no Xaden, ela sabe quem ele é, tá? Ela sabe que existe a possibilidade dele e dos outros filhos de líderes da rebelião estarem querendo matar ela porque ela é filha da general e porque todo mundo percebe logo de cara que ela é muito fraca. Então, assim, ela sabe que existe uma grande possibilidade dele querer matar ela. No momento que ela bota o olho nele, ela sabe disso. O primeiro pensamento dela, ela precisa isso porque ela precisa atravessar uma pequena ponte, assim, que mal cabe o pé dela e que embaixo tá um precipício. Ela precisa atravessar isso sem treinamento nenhum. As outras pessoas estão atravessando com ela, tem o treinamento. Então, assim, ela pode morrer. E o primeiro pensamento quando ela vê o cara não é: meu Deus, ele vai me jogar daqui. Meu Deus, eu vou ficar longe dele, ele quer me matar. Meu Deus, que cara gato. É sério. Esse é o primeiro pensamento dela. E a partir daí, por mais que a autora tente em alguns pequenos momentos fazer o contrário, todo o relacionamento dos dois, todas as interações dos dois vão ser construídas, principalmente o relacionamento romântico, porque no momento em que ela vê ela, a gente percebe que vai ser ele o interesse romântico dela, porque é uma cena clichê demais pra não ser assim.
toda essa relação dos dois vai ser desenvolvida no quanto um acha o outro gostoso, tá? Eles tentam em algum momento não ficar juntos, ela tenta, mas fica claro que ela não tá se esforçando muito, tá? Tem uma cena, gente, que eu ri porque, assim, beira o ridículo. Porque ela sabe que o cara quer matar ela. E, ao mesmo tempo, ela não decide se ela quer ele ou não. Ela fala, ai, porque eu não posso. Será que ele quer me matar? Mas ele não pode brotar na frente dela que ela confia nele cegamente. Aí tem uma cena que ele tá lutando sem camisa com outro cara. E essa menina quase baba vendo os dois lutarem. E assim, gente, nada de errado em uma relação ser meramente física. A questão aqui é que a autora tenta vender um romance romântico para algo que é apenas físico. É só tesão. É apenas tesão. E eu fiquei um pouco incomodada com isso, porque eu acho que se o único motivo, e é dito assim, amor, sabe? É dito que é amor. E aí eu fiquei incomodada porque se o único motivo para você amar alguém é o quanto que você acha ela bonita e gostosa, isso não é amor. Isso é outra coisa. Você tá com vontade de pegar a pessoa e aí pegue a pessoa. Mas romance, né? Relacionamento romântico não é assim. E eu fiquei um pouco incomodada com isso. Eu já li, já gostei no passado de histórias que eram assim, mas hoje em dia, pro tipo de leitora que eu sou, pra você falar pra mim que algo é um romance e esse livro é vendido enquanto uma romantasia, se tem romance, né? Se você está vendendo isso como um romance, se você está vendendo o seu casal principal como um casal romântico, eu preciso ver esses dois convivendo, eu preciso ver esses dois, um vendo as qualidades do outro, eu preciso ver de fato eles se apaixonando. E aqui basicamente a gente vê os dois se pegando, destruindo o quarto, ela olhando pra cara dele pensando, que cara gato. Toda vez que ela olha pra ele, ela pensa, que cara gato. E é isso, sabe? Da parte dele, até é possível a gente dizer que a gente vê um pouco, mas é muito mal desenvolvido. Como romance, pra mim, não funcionou. Eu vi os dois se pegando. E aí, isso, que os dois, um acha o outro lindo, gostoso, maravilhoso. Isso pra mim tá claro, mas onde tá o romance aí é um negócio que eu me pergunto. Eu adoro livros com dragões, né? Eu comecei a ler livros com dragões com Eragon. E eu já li livros com dragões que eles aparecem de diferentes maneiras. E quando eu vi que Quarta Asa era um livro em que existia uma academia que eles iam treinar para ser cavaleiros de dragão, eu pensei, caraca, pode ser interessante, né? Isso é um elemento interessante. E aí eu decidi ler muito por conta disso. E logo no começo, quando eu vi que a Violet parecia ser aquela personagem clássica da jornada do herói, o que eu achei que ia acontecer? A gente ia ver ela treinando e se desenvolvendo para aprender isso. A gente ia ver realmente ela melhorando, porque isso pra mim que é a jornada do herói. A gente vê o herói aprendendo, a gente vê o herói melhorando com o tempo para se tornar o herói que ele precisa ser no final de uma determinada saga. E o que a gente vê aqui, gente, é a Violet conseguindo as coisas muito facilmente, e quando ela não consegue, ela dá ali um jeitinho, ela trapaceia pra ela conseguir isso, e assim, ela acha isso normal. E aí isso me deu um pouco de raiva, porque eu não gosto de ver as pessoas conseguindo as coisas facilmente em cima de outras que estão ali se esforçando. O ponto alto desse livro, é claro, tá por conta dos dragões. A personalidade deles é um negócio muito legal, muito interessante. Foi o que eu mais gostei no livro. O dragão da Violet, ele tem um temperamento que eu achei divertidíssimo, tá? Ele é aquele personagem que vai misturar o mau humor com o sarcasmo e é sensacional. Eu gargalhava a cada vez que ele abria a boca e assim, ele é um dos poucos personagens dentro da trama, na verdade, ele é o único personagem dentro da trama que vai dar um sacode na Violet. Ele fala pra ela, minha filha, eu te escolhi, mas tu precisa ficar esperta. Não desse jeito, mas assim, ele é sem paciência com ela no começo, sabe? Ele não tem paciência pra quem tá começando, sabe? Ele vai tratar ela
como ele acha que ele precisa tratar pra ela melhorar. Ele não faz como outros personagens da história que tentam passar a mão na cabeça da Violet e dar uma ajuda pra ela e tratar ela como coitada, ou veem ela fazendo algo errado e passar a mão na cabeça dela. Ele até tenta ajudar ela em um determinado momento, mas pra melhorar o desempenho dela. Mas ele não tem dó dela não, tá? E eu achei isso sensacional. Tem um outro dragão que a gente vai ter aqui também, que tem uma personalidade muito interessante, que é uma... eu vou chamar aqui de dragonesa douradinha, que ela é muito fofa. Eu ouvi esse livro no Audible. E aí, a personalidade dessa dragãozinha é muito bonitinha e até a voz é diferente dos dragões. E ela tem uma vozinha fina no audiobook em português que eu achei tão fofinha. E o dragão do Xaden também tem um temperamento muito interessante. A gente vê em determinado momento outros dragões, mas a gente não tem tanto contato com eles assim. Esses três são os que a gente vê mais e eles acabam sendo muito interessantes. Eu gostaria muito que nos próximos livros a autora desse um destaque também para os dragões e para a personalidade deles, porque é algo muito interessante e muito legal. O livro tinha tudo para ser algo muito bom, e aqui muito bom eu estou falando para mim, tá? Porque esse contexto de uma academia de dragões é algo que eu, pelo menos, nunca tinha lido, né? Em que as pessoas vão entrar e vão estudar para montar esses dragões. E a construção de mundo aqui parece ser bem interessante. O pouco que a autora explora desse reino e dessa construção de mundo parece ser algo que tem muito potencial. A questão é que ao invés de focar nisso, né, nessa questão da academia, deles aprendendo, nas aulas, né, da gente ver a protagonista estudando, a gente até vê, mas é muito pouco, e nessa política do reino, e nessa fantasia que tem na história, ela escolheu deixar isso em segundo plano, ali como um pano de fundo, que é algo que parece muito interessante, e desenvolver mais apenas as partes clichês da história dela. Antes de eu chegar em 50% desse livro, eu já tava com a sensação de que eu já tinha lido partes desse livro mais de uma vez a partir de outras histórias que eu já li. Tem muitas coisas clichês, tem muitas coisas muito similares com várias outras histórias que eu já li. Esse livro tem coisas que se parecem com Divergente, com a trilogia Grisha, com os Instrumentos Mortais e com várias outras histórias. Boa parte do plot envolvendo a Violet não tem nada de original. Vem de outras histórias com as quais esse livro se parece. E assim, gente, não tem nada de errado nas histórias serem semelhantes. Isso acaba sendo até uma tendência de mercado, né? Por exemplo, essa quantidade de livros, essa explosão de livros com feéricos que a gente teve um tempo. Aí agora tá voltando vampiro. Aí agora, por conta de Quarta Asa, tá voltando dragão. Isso é uma tendência de mercado. Querendo ou não, acaba que essas histórias vão repetir elementos de uma para outra. Não tem nada de errado aqui com isso. A questão aqui é que Quarta Asa tem coisas tão parecidas, mas tão parecidas com outras histórias, que em alguns momentos eu comecei a achar que até as frases eu já tinha lido em outras histórias. A sensação que me deu é que eu estava lendo algo que era um eterno copia e cola de outras histórias que eu já tinha lido. E é aí que tá o problema, quando o autor pega um elemento que é de outras histórias ou que tá em alta num gênero e não consegue fazer dele seu, ao ponto da história aparecer outras coisas. Em alguns momentos eu falava, nossa, isso aqui seria uma frase super pra trilogia Grisha. Isso aqui seria uma frase super possível de estar em Corte de Espinhos e Rosas. Isso aqui parece muito Divergente. Enfim, o final do livro me deixou bastante curiosa. Então, assim, eu posso até ler as continuações, mas eu confesso que não é algo que eu vou ficar me esforçando muito para acontecer. Eu não vou ter como meta de leitura ler os próximos livros da série de Quarta Asa. Porque, assim, eu acho que tem outras histórias que tem elementos que me agradam mais e que eu vou gostar muito mais do que essa série. Pode ser que eu leia, mas também eu não vou ficar, nossa, eu tenho que ler Quarta Asa, hein? Não, tá? Enfim, não prometo nada. Eu evito
fazer resenhas de livro que eu não gostei ou que eu não gostei tanto aqui no canal. Mas eu decidi trazer a resenha de Quarta Asa pra cá, mesmo eu não tendo gostado tanto, porque eu acho que parte do processo de ser leitor e principalmente de falar sobre livros na internet é você saber reconhecer quando uma história não funcionou pra você, mas pode funcionar para outros leitores. E aí saber quando uma história pode não funcionar pra você, isso vai da nossa experiência de vida e das coisas que a gente é acostumado a ler. Mas a gente precisa também reconhecer quando uma história tem elementos que vão funcionar para outras pessoas. E eu acho que é exatamente o caso de Quarta Asa. Não funcionou comigo, mas ele tem elementos que podem funcionar com outros leitores. Não é à toa que Quarta Asa tá fazendo tanto sucesso, né, gente? Parece que o terceiro livro, assim, bateu recordes de vendas, que esgotou em minutos a pré-venda do livro. Então, assim, é realmente um fenômeno. Então, assim, para algum outro público que não se parece comigo, ou que até tem algumas coisas parecidas comigo, mas que de repente gosta de um elemento a mais numa história que eu não gosto, tá funcionando? Então, assim, a minha recomendação de Quarta Asa vai depender muito do tipo de leitor que você é. Se você não se importa muito com um romance romântico sendo desenvolvido, se só você vê os personagens se pegarem num elemento fantástico pra você funciona, você vai gostar de Quarta Asa. Mas, se você, a partir do momento que é dito que algo tem romance, você precisa ver o casal se apaixonando de fato e não necessariamente ver eles se pegando o tempo todo e um achando o outro atraente, talvez esse livro não vá funcionar pra você, porque ele é vendido enquanto uma romantasia. Agora, se você não gosta de romance nenhum em livro de fantasia, se você gosta de algo com pouco romance, tipo assim, você sabe que tem um casal, mas o foco do autor não é desenvolver aquilo, não vá ler Quarta Asa, tá? Porque você não vai gostar. Se você não gosta de romance em livros de fantasia, não adianta, tá? Os livros vendidos enquanto fantasia não vão ser pra você. Eu também acho que Quarta Asa é um livro interessante pra quem não lê fantasia nenhuma, ou não lê romantasia e quer começar a ler esses dois gêneros, ou pra quem lê pouca fantasia e quer começar a ler mais, porque aí também você não vai ter, talvez, o sentimento de repetição que eu tive, porque eu já leio muita fantasia há muito tempo. Então eu acho que pra quem tá começando no gênero, é uma história interessante. Eu acho que Quarta Asa tá sendo o mesmo fenômeno, ou um fenômeno talvez até maior, do que Os Instrumentos Mortais foi, né? Quando eu comecei a ler Os Instrumentos Mortais, e eu ainda até hoje sou fã da Cassandra Clare, eu já li assim fantasia, já li até algumas coisas de alta fantasia. Eu acho que eu já tinha lido até um livro do Senhor dos Anéis, por exemplo, já tinha lido as Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu ainda lia relativamente pouca fantasia. Então, assim, eu ainda estava construindo o meu repertório. Então, o primeiro livro, a primeira vez que eu li, funcionou super pra mim. Eu me lembro que na minha primeira leitura, eu nem achei a Clary chata. Na segunda vez, eu já falei, olha, eu acho que eu concordo com quem falava que ela era meio chatinha. Então, assim, eu acho que isso tudo vai depender do público do livro. Então é isso, gente. Se você já leu Quarta Asa, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Eu peço paz aos fãs de Rebeca Yarros, tá? Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Não funcionou comigo, mas eu não tô falando mal do livro, tá? E não, eu não li ele errado, tá? Eu acho que isso é aquilo que eu falei no vídeo. Eu reconheço que eu sou um público diferente, então eu quis trazer a resenha aqui exatamente por conta disso. Vai depender do público do livro, sabe? Eu acho que ele não vai agradar todo mundo e, apesar de ser um fenômeno, não está agradando todo mundo. Nada agrada todo mundo. Então, assim, eu peço paz aos fãs de Rebeca Yarros, tá? Amor, gente. Eu elogiei o livro também, tá? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilha ele pros seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Os links, como sempre, ficam no box de informação. E se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando os meus links que também ficam na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, te agradeço demais. Assiste esses dois vídeos aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar.
É isso, beijo, tchau e a gente se vê num próximo vídeo.